Meus amigos, simplesmente saíram cenas inéditas da terceira temporada de Round 6, confirmando muitas de nossas teorias. Mas não só isso, finalmente temos a data oficial de lançamento da terceira temporada, que é 27 de junho, junto com o novo pôster. E olha, cara, essas imagens aí tem tanta coisa pra gente comentar, é justamente isso que o Geek vai fazer no vídeo de hoje, tá? A gente vai analisar imagem por imagem, além de muitas teorias. Hello my friends, Geek na voz, e recentemente a Netflix postou um vídeo bem legal, inclusive, né, muito bem produzido, contando quais serão as novidades dos serviços de streaming em 2025, né, as novidades das séries da Netflix em 2025. Então a gente teve coisa de Stranger Things, que inclusive eu vou fazer um vídeo a respeito, teve coisa de Wandinha, depois saíram aí coisa de Cobra Kai, mas cara, as imagens de Round 6 que saíram oficiais é um negócio absurdo. E melhor do que isso talvez é a data de estreia que finalmente foi confirmada para 27 de junho deste ano, né? E se a gente lembrar que da primeira para a segunda temporada foi um intervalo de 3 anos para ser lançada, dessa vez a gente vai ter que esperar apenas 6 meses para assistir a terceira temporada, velho. Coisa pouca, né? Sendo que o próprio criador de Round 6, né, ele confirmou em uma entrevista que tanto a segunda quanto a terceira temporada de Round 6 foram filmadas simultaneamente, né, ao mesmo tempo. Por isso que o final da segunda temporada de Round 6 tem esse sabor meio que agridoce, né, como se tivesse faltando alguma coisa, sabe? Um final inacabado, mas é porque ela foi filmada para parecer dessa forma, né? É como se fosse parte 1 e parte 2. Porém, nessa primeira imagem, temos alguns dos personagens principais da segunda temporada meio que se despedindo de alguém que bateu as botas e está naquele caixão. E inicialmente eu pensei que foi o Jung-Bae, né? Que é aquele amigo lá do Ji-Hoon que esteve ao lado dele na rebelião e que no final o líder meteu a bala no coitado. De cara eu pensei que fosse o caixão do Jung-Bae, né? E a galera se despedindo dele, mas parando pra pensar, não faz sentido ser o Jung-Bae, porque ele não morreu no dormitório e sim na escadaria da rebelião. Então não faz muito sentido, né, os soldados de rosa carregarem o corpo do Jung-Bae até os dormitórios só pra galera se despedir, como se os organizadores do evento realmente se importassem por aqueles jogadores, né? O próprio líder, ele disse no início dessa segunda temporada na cena da limusine, de que ele trata esses jogadores como a escória, como o lixo da humanidade, pessoas que realmente não têm valor e que não têm expressão em absolutamente nada pra eles. Então não faz sentido o líder e os organizadores darem essa última despedida pros integrantes, pros jogadores, pra um amigo que eles fizeram dentro dos jogos. Então arrastar o corpo dele até o dormitório só pra galera se despedir, pra mim não faz sentido, tá? Isso daí é alguma coisa. Provavelmente esse caixão é referente a outro jogador importante que bateu as botas, né? Pra galera estar ao redor ali meio que se despedindo, é porque é alguém importante. O Ji-Hoon que não foi, porque em outra imagem dá pra ver que o Ji-Hoon, ele foi algemado em uma das camas do dormitório, e já vou falar sobre essa imagem. Cara, pra mim, eu tenho uma teoria muito louca a respeito, eu não sei se vocês vão concordar, mas é algo que eu tirei aqui da cachola, tirei um coelho da cartola, e aí é meio louco essa teoria, mas cara, pra mim, pode ser um corpo fake do número 1. Né, que no final a gente descobriu que a gente descobriu não, né? Desde o início a gente sabia que ele era o frontman, ele era o líder. Olha só essa teoria. Cara, possa ser que nesse caixão seja o corpo fake do número 1 para induzir os jogadores a acharem que o número 1 realmente morreu durante a rebelião e eles não desconfiarem que ele na verdade é o líder. Cara, Stranger Things já fez isso lá na primeira temporada com o corpo fake do Will, né? E olha que Stranger Things é uma série que se passa nos anos 80, né? Então se nos anos 80 já era possível forjar a morte de alguém, imagine nos dias atuais, né? E com os recursos que esses caras têm nos jogos. Com certeza dentro daquele caixão tá o corpo falso do número 1 para eles acharem que o cara realmente saiu de circulação. Porque se a gente for por eliminação, não sobra ninguém, assim, de importante dentro daquele caixão pra galera tá ao redor meio que se despedindo, né? Não é o militar, o número 388, porque ele aparece nessa imagem lá no fundo. Então não tem como ter sido ele. O Jung-Bae é o que eu disse pra vocês, eu não acho que os guardas de rosa iriam pegar o corpo do Jung-Bae que tá lá nas escadarias e trazer pro dormitório só pros jogadores se despedirem dele, como se o Jung-Bae fosse alguém importante, ou então como se os próprios organizadores se importassem com eles. Não é o Ji-Hoon, porque a gente viu que o Ji-Hoon, né, ele foi capturado e está algemado. É alguém muito importante, para eles estarem ao redor, se reunindo e se despedindo daquele caixão, é alguém muito importante. E essa teoria minha, eu sei que é louca, eu sei que muitos não vão concordar, mas possa ser que seja um corpo fake do número 1, para eles realmente acreditarem que acabou de vez para ele. E temos essa imagem também oficial do Ji-Hoon algemado em uma cama, e talvez seja nesse momento que o líder vai revelar sua identidade pro Ji-Hoon, né? Não dá pra saber ao certo se o lugar em que o Ji-Hoon está de fato é o dormitório, né, junto com os outros jogadores, ou então se ele está em um quarto separado, né, sendo interrogado ou algo parecido. Mas fato é que a silhueta que está na frente do Ji-Hoon é a silhueta do líder, é o frontman. E a minha teoria é que justamente nesse momento o líder vai aparecer, né, talvez o Ji-Hoon ele esteja isolado dos demais jogadores, e aí o líder vai simplesmente retirar a sua máscara, que inclusive tem uma cena, né, que saiu inédita também, não uma cena não, uma imagem do líder sem a máscara, segurando
segurando ela, então possa ser que neste momento que o Ji-hoon tá algemado, o líder aparece na frente dele, revela sua verdadeira identidade e o Ji-hoon ele tem um piripaque do Chaves, mas convenhamos que isso vai acontecer uma hora ou outra, né, gente? O líder ele não vai passar 3 temporadas de Round 6 sem revelar sua identidade pro Ji-hoon, ainda mais agora que foi estabelecida essa relação entre o Ji-hoon e o número 1, né, que o Ji-hoon acreditou que o número 1 realmente bateu as botas. Essa revelação vai acontecer, esse embate entre o Ji-hoon e o Frontman vai acontecer na terceira temporada. E pra mim, esse vai ser um dos temas centrais da terceira temporada, né? E a julgar pelo comportamento do líder até aqui, ele vai fazer de tudo pra ver o Ji-hoon sofrendo nessa terceira temporada. E uma das maneiras de fazer isso é colocando o Ji-hoon pra assistir os seus próprios companheiros morrendo. E é por isso que eu suspeito que o Ji-hoon amarrado nessa cama talvez seja em outro lugar, né? Um lugar isolado dos demais, como se fosse uma solitária. Mas é claro que o Ji-hoon, de alguma forma, ele vai sair dessas algemas e vai aprontar alguma coisa nessa terceira temporada, né? E eu já disse aqui pra vocês também qual seria o meu final ideal, né? A minha grande teoria pro final de Round 6, que é justamente o Ji-hoon, o nosso protagonista, entre aspas, entre muitas aspas, o nosso herói de toda essa história, ele vai se sacrificar no final, cara. Assim, eu não consigo ver nenhum cenário no final em que o Ji-hoon não se sacrifique pra poder salvar a galera e desmascarar essa organização, até porque é o grande objetivo dele, né? Esse é o objetivo dele ter retornado aos jogos. O sacrifício faz parte da jornada do herói, e claramente o Ji-hoon é o mais próximo que temos de um mocinho na série Round 6. Não que ele seja perfeito, né? Longe disso, o Ji-hoon literalmente já matou nessa série, mas entre todos os personagens, ele é o único, talvez, capaz de fazer esse grande sacrifício. E como vimos na cena no meio dos créditos da segunda temporada, os jogos de fato vão continuar, né? Com a nova versão da Batatinha Frita 1.2.3, e com essa nova imagem do líder, temos a comprovação disso, né? Porque se vocês observarem o ambiente em que o líder está nessa foto, é uma sala toda colorida, que lembra muito aquela sala dos VIPs lá da primeira temporada. E é bem provável que nesse momento, assim como aconteceu na primeira temporada, o líder esteja vendo os últimos jogos do Squid Game junto com os VIPs. Lembrando, é claro, que os VIPs, eles chegaram justamente na etapa final da primeira temporada, né? Nos últimos rounds ali, nas últimas fases dos jogos, porque antes eles assistem em casa. Não sei se vocês perceberam isso, mas as fases iniciais daqueles jogos, eles assistem na casa deles, no telão, porque é um monte de maluco também. E aí quando se aproxima da etapa final daqueles jogos mortais, eles vão presencialmente ao lugar para poder assistir ao vivo ali a cores, cara. Então possa ser que essa cena do líder seja um dos momentos finais da terceira temporada. E pra mim a imagem mais reveladora de todas é essa da guarda-rosa, né, número 11, ou também conhecida como Noeu, sem a sua máscara triangular e em um ambiente fora dos jogos. Provavelmente ela está na floresta onde a gente viu o policial, né? E parece que as nossas teorias estavam certas, cara, porque aquele cara que ela salvou na Batatinha Frita e ela tirou supostamente no final da segunda temporada é simplesmente o pai daquela garotinha com câncer que apareceu no início e que a própria Noeu depois foi visitar no hospital. Então é bem provável que nessa cena final ela não tenha atirado no cara para matar, e sim atirou em alguma parte do corpo, e ela vai tentar fazer com que esse cara fuja dessa ilha. E a julgar por essa imagem e por esse cenário de floresta, né, diferente dos jogos, pode ser que a Noeu tenha conseguido escapar junto com esse cara, que ela forjou a morte, e por fim ela vai conseguir fugir para ficar com sua filha, né? Agora, algo interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito ainda o que analisar dessas imagens e teorizar aqui de Round 6. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta. A gente vai trocar essa ideia marota sobre o Round 6 também e outras teorias que eu tô aprontando por aí. Façam tudo isso, que é nóis. Nice. E não só isso, né? Pra mim a Noeu, ela vai ser extremamente importante pra tentar derrubar essa organização junto com o Ji-hoon na terceira temporada. Porque se tem alguém dentro que conhece o sistema, que conhece os lugares e um dos líderes, até porque a Noeu conversou com um deles, né? É justamente a guarda número 11, né? Então possa ser que essa imagem da Noeu fora dos jogos, né? Nesse cenário que parece a floresta, possa nem ser ela tentando fazer aquele cara fugir pra poder ficar com sua filha. Possa ser que nesse momento ela realmente esteja tentando derrubar a organização. Talvez ela se encontrou com policial no meio do caminho e ajudou ele a entrar dentro dos jogos, porque novamente ela conhece os caminhos, os atalhos, as portas dentro daquela organização, então possa ser que isso tenha acontecido, então possa ser que ela tenha se esbarrado com o Ji-hoon em algum momento dessa terceira temporada, e aí os dois entraram em sintonia e bolaram um plano para poder derrubar a organização. Cara, fato é que ela vai ser importantíssima pro Ji-hoon conseguir concluir o seu objetivo, que é derrubar esses caras. A Noeu vai ser muito importante, velho. E por fim, essa foto também, né, que parece não revelar muita coisa, mas talvez ela tenha um grande significado
significado na terceira temporada, né? Que é o líder meio que encarando a máscara preta como se ele estivesse refletindo sobre o que tem acontecido. Porque convenhamos, né? Que essa talvez tenha sido a primeira vez que um dos jogadores reuniu um exército para poder realizar um motim. E tudo isso contra a organização dos jogos, né? E talvez seja o líder refletindo sobre o fracasso que ele teve enquanto gestor. Porque o velhinho, antes de morrer, confiou no líder para ser o seu sucessor. E logo na vez dele, o Ji-hoon decide montar um motim para tentar derrubar esses caras. Então é bem provável que essa imagem, né, do líder meio que carando a máscara dele, aquele momento de reflexão, seja ele fazendo uma autocrítica, né, do que tem acontecido, do papel dele como gestor, se ele tá conseguindo ser esse sucessor do velhinho, se ele tá conseguindo lidar muito bem com as coisas e não está, porque dentro do momento dele, na organização dele, o Ji-hoon, um dos jogadores, conseguiu fazer um motim, conseguiu fazer uma rebelião e quase estraga tudo, né, ou talvez seja o líder questionando por que ele tá fazendo tudo isso, né, porque ele se tornou líder, porque ele decidiu retornar para os jogos, porque lembremos que o líder, antes, ele era um dos jogadores e ele venceu uma das edições desse Squid Game, né, e quando ele voltou para casa ele não encontrou nem a mulher e nem a filha, ambas faleceram, e aí por conta disso, talvez, por essa amargura, ele decidiu retornar aos jogos, só que dessa vez dentro da organização. Então talvez esse momento dele encarando a máscara, refletindo, autocrítica, seja esse momento que ele tá pensando de tipo, velho, o que eu tô fazendo aqui, mano? Que loucura é essa que a gente tá fazendo? Será que é um desses momentos de autorreflexão? O que é que vocês acham a respeito dessas imagens, teorias? Comentem embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou, fui!